Olá, está na hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 8 e 9 de abril de 2015, respectivamente quarta e quinta-feira. Karina, nós estamos não apenas nessa semana, mas também em todo esse período, sendo caracterizados nas sessões plenárias pela questão das propostas de súmulas vinculantes, marcadamente a conversão de súmulas que não são vinculantes agora sendo transformadas em súmulas com esse poder vinculante e também, particularmente esta semana, por matérias que estavam na pauta do Supremo Tribunal Federal, voltaram e principalmente tivemos muitos votos vista apresentados durante as sessões plenárias desta quarta e quinta-feira. Exatamente, Carlos. Essa tem sido uma característica do ministro Ricardo Lewandowski, encerrar aqueles processos cujo julgamento já havia sido iniciado. Na quarta-feira, os trabalhos terminaram um pouquinho antes do que normalmente a sessão plenária é encerrada. Mas, mesmo assim, houve no plenário do Supremo Tribunal Federal a aprovação, a conversão de pelo menos 3 propostas de súmulas vinculantes ordinárias em súmulas vinculantes propriamente dita e a conclusão de 2 casos, né, duas ações diretas de inconstitucionalidade que estavam pendentes de julgamento em razão da manifestação de alguns ministros e foi concluída na sessão da quarta-feira. E na quinta a situação não foi diferente também, mas uma proposta de súmula vinculante de conversão foi aprovada e vários outros processos também foram julgados na sessão de quinta-feira. Uma semana bastante proveitosa, portanto, no plenário do Supremo Tribunal Federal. E, como sempre, nós vamos fatiar todos os acontecimentos, os principais momentos das sessões plenárias, começando com a sessão plenária desta quarta-feira, na qual os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram pela vinculação de 3 súmulas e também negaram progressão de regime a um ex-deputado federal condenado na ação penal 470. A defesa do ex-deputado federal Romeu Ferreira Queiroz, condenado a 6 anos e 6 meses de prisão e pagamento de multa, entrou com recurso no STF depois que o relator do processo, ministro Luiz Roberto Barroso, negou ao ex-parlamentar o pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto. Apesar do réu já ter cumprido 1/6 da pena, ainda não quitou o valor determinado na sentença. A defesa do ex-deputado alegava no processo que a recusa era ilegítima. Nesta quarta-feira, o relator manteve a decisão justificando que a progressão não se restringe somente ao cumprimento da pena restritiva de liberdade, mas também alcança a pena pecuniária. A jurisprudência desta Corte tem demonstrado que a análise dos requisitos necessários para a progressão de regime não se restringe ao referido artigo 12 da Lei de Execução Penal, tendo em vista que elementos outros podem e devem ser considerados pelo julgador na delicada tarefa de individualização da resposta punitiva do Estado, especialmente na fase de execução penal. E eu justifico a exigência de pagamento da pena de multa para a progressão de regime. E digo eu, circunstâncias brasileiras, como as limitações orçamentárias, a superlotação dos presídios e a existência de centenas de milhares de mandados de prisão à espera de cumprimento, fazem com que o sistema de cumprimento de penas e de progressão de regime entre nós seja menos severo do que em outras partes do mundo. Menos do que uma opção filosófica ou uma postura de leniência, trata-se de uma escolha política acerca da alocação de recursos feita pelas instâncias representativas da sociedade e materializada na lei. Todavia, especialmente em matéria de crimes contra a administração pública, como também nos crimes de colarinho branco em geral, a parte verdadeiramente severa da pena a ser executada com rigor há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvam a apropriação de recursos públicos. A decisão que se tomar aqui solucionará não apenas o caso presente, mas servirá de sinalização para todo o país
acerca da severidade com que devem ser tratados os crimes contra o erário. Nessas condições, não é possível a progressão de regime sem o pagamento da multa fixada na condenação. Assinale-se que o condenado tem o dever jurídico e não a faculdade de pagar integralmente o valor da multa. Pensar de modo diferente seria o mesmo que ignorar modalidade autônoma de resposta penal expressamente concebida pela Constituição, como disse nos termos do artigo 5º, inciso 46, a linha C. De modo que essa espécie de sanção penal exige cumprimento espontâneo por parte do apenado, independentemente da instauração de execução judicial. A decisão do relator foi acompanhada pela maioria dos ministros. O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Então, se a própria lei prevê que, estando em regime aberto, o não pagamento da multa imposta implica regressão, e o regime anterior é o semiaberto, que está sendo cumprido no caso, eu, com todo o respeito, e considerada essa possibilidade aberta pelo relator da declaração de impossibilidade de cumprimento, eu estou acompanhando Sua Excelência. Ele podendo pagar e não paga, há uma regressão de regime que agora a ministra Rosa Weber leu de forma absolutamente literal, não precisa nem interpretar nada, está escrito na lei que é essa a consequência. Agora, há sempre essa alegação sob o âmbito constitucional de que haveria prisão por dívida. Essa exegese que se faz no direito brasileiro, hoje em dia, ela não encontra eco mais em doutrina estrangeira nenhuma. Porque hoje o que se interpreta é o seguinte: ninguém é preso por dívida, mas a partir do momento em que o judiciário fixa a obrigação de pagar uma quantia certa, e a pessoa podendo pagar, ela não faz, ela comete uma contempt of court, ou seja, um atentado à dignidade da jurisdição, que é exatamente isso que está acontecendo aqui. Foi condenado a pagar multa, pode pagar multa e se obstina a não fazê-lo, descumprindo uma decisão judicial, a soberania judicial e o atentado à dignidade da jurisdição. Então, nem sobre esse argumento constitucional teria fundamento esse agravo. Eu acompanho integralmente o ministro Gilberto Barroso. O plenário também retomou o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade referente à contratação de 2.000 policiais voluntários no estado de Goiás, sem a realização de concurso público. Na última sessão, os ministros já haviam iniciado o julgamento da lei estadual que permitiu as contratações, declarando-a inconstitucional. A meu ver, não tem nenhuma condição de continuarem armados em seu estado numa situação de inconstitucionalidade, aguardando uma eventual convocação. Também foram aprovadas 3 novas súmulas vinculantes. Os temas tratados já haviam sido definidos em súmulas ordinárias do próprio Supremo. A primeira impede que servidores mudem de cargo público sem prestar novo concurso. A outra determina que só a lei pode exigir a realização de exames psicotécnicos em concurso público. A última súmula aprovada manteve a competência do Tribunal do Júri sobre a prerrogativa de foro por função, estabelecida nas constituições estaduais. Bom, já nós vamos ver a questão das súmulas que foram votadas, os julgamentos das propostas de súmulas vinculantes na quarta-feira, mas antes vamos aos processos que, como vimos na matéria, foram vários e que houve julgamento na sessão da quarta-feira. Karina, começando com a questão da progressão de regime no caso da ação penal 470. O ministro Marco Aurélio ele teve um entendimento diferente em relação à maioria que votou nesta quarta-feira. Sim, o ex-deputado Romeu Queiroz pretendia, passar do regime semiaberto para o aberto,
na expectativa, na medida em que ele já teria cumprido a sua pena, ou pelo menos a parte da pena que autorizaria essa progressão. Mas não haveria pago, não teria sido paga a multa a multa pecuniária pelo qual ele foi condenado. E nesse sentido, o ministro Luiz Roberto Barroso, que já havia decidido de forma contrária à autorização da progressão, no agravo regimental que foi interposto, ele confirmou essa sua decisão, sendo seguido pela maioria. Mas para o ministro Marco Aurélio, haveria necessidade sim de dar provimento a esse recurso de Romeu Queiroz, na medida em que mantê-lo preso ou dentro daquele regime prisional em razão de uma dívida e da multa pecuniária, ainda que sancionatória, seria o mesmo que determinar uma prisão por dívida e que, de acordo com a Constituição e a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que analisou a questão da prisão civil do depositário infiel e do devedor de alimentos à luz do Pacto de São José da Costa Rica, não se é possível no Brasil que uma pessoa seja presa por dívida, senão em razão de uma pensão alimentícia. E, nesse caso, mantê-lo preso em razão da pena pecuniária seria um violador da Constituição. E, nesse sentido, portanto, ele dava provimento a esse agravo regimental. Mas acabou ficando vencido o ministro Marco Aurélio e a progressão não foi autorizada até que seja concluída, portanto, o pagamento dessa multa pecuniária, que é uma etapa, vamos dizer assim, um composto da pena, junto com a privativa de liberdade, que acabou sendo aplicado a Romeu Queiroz no julgamento da ação penal 470. Então, portanto, ficou vencido apenas o ministro Marco Aurélio. Karina, com relação aos policiais temporários no estado de Goiás, a decisão já havia sido tomada, na verdade, com relação a declarar inconstitucional essa contratação temporária sem concurso. O que os ministros se debruçaram na sessão desta quarta-feira foi com relação à modulação de a partir de quando valeria esta decisão do Supremo Tribunal. Exatamente, Carlos. No dia 26 de março, os ministros suspenderam o julgamento em relação à modulação porque o ministro Ricardo Lewandowski estava ausente em razão de viagem oficial representando a própria Suprema Corte. E nessa sessão da quarta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski apregoou o processo novamente para poder fazer o seu voto, já que, caso ele concordasse com a modulação, seria um voto decisivo para se alcançar o quórum para a modulação de efeitos. Mas o ministro acabou seguindo o entendimento que já havia sido prolatado pela ministra Carmen Lúcia, no sentido de que seria bastante temerário, como a gente até viu, que esses policiais que não são contratados e treinados para esse serviço continuassem exercendo as suas atividades policiais e que, portanto, a declaração de inconstitucionalidade não deveria ser modulada, produzindo os efeitos consecutários dessa decisão de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, seguindo o seu trâmite normal. Portanto, não moduladas, o ministro Luiz Fux havia proposto na sessão anterior que, mesmo inconstitucional a lei, que esses policiais continuassem prestando o seu serviço até pelo menos novembro de 2015, quando então acabaria o prazo de um edital, de um concurso público realizado para a contratação de policiais militares no estado de Goiás, mas essa proposta do ministro Luiz Fux não acabou sendo levada a efeito em razão justamente do voto confirmatório do ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de se não modular a decisão de inconstitucionalidade da lei de Goiás. Karine, nessa quarta-feira também houve uma questão que foi bastante debatida, até que foi a reabertura no julgamento. Como é que é isso? Era uma questão de ordem numa ação direta de inconstitucionalidade em que os ministros já haviam decidido e versava sobre a efetivação de servidores públicos mineiros não estáveis. Havia uma questão de ordem acerca também da modulação dos efeitos que os ministros acabaram confirmando nesta quarta-feira, no sentido de que, encerrado o julgamento e proclamado o resultado do julgamento ocorrido no plenário, não há possibilidade de se reabrir a discussão para se buscar alcançar o voto de um ministro que estava ausente no dia do julgamento da modulação, por exemplo, para que esse voto seja colhido e aí resolvido definitivamente sobre a modulação dos efeitos. No caso concreto, o julgamento havia sido encerrado na quarta-feira e na sessão seguinte o ministro Gilmar Mendes teria levantado uma questão de ordem para que fosse colhido o voto do ministro Eros Grau, que estava ausente na sessão anterior, para que ele pudesse se manifestar sobre a modulação. Mas os ministros, na sessão desta semana, com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, acabou decidindo que, uma vez proclamado o resultado do julgamento, inclusive em relação à modulação, não é possível a reabertura dessa discussão. O que a gente tem verificado no plenário do Supremo Tribunal Federal é que, quando um ministro está ausente, principalmente justificadamente, como foi o caso do ministro Ricardo Lewandowski, no caso
da ação envolvendo os policiais do estado de Goiás, os ministros têm suspendido, determinado a suspensão do julgamento para a tomada do voto desse outro ministro em relação à modulação. Mas nesse caso de Minas, o julgamento já havia sido encerrado nas duas fases, tanto na declaração de constitucionalidade como na modulação, com a proclamação do resultado. E aí, para esse caso, os ministros entenderam que não seria possível a reabertura para discutir essa modulação de efeitos. Então, também, mais uma vez, uma decisão bastante importante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O plenário do STF aprovou, na sessão ainda desta quarta-feira, 3 novas súmulas vinculantes, a partir da conversão de verbetes da súmula do tribunal. Os novos verbetes são relativos a servidores públicos, competência constitucional do Tribunal do Júri. Vamos ver a primeira proposta de conversão, que já aprovada receberá o número 43. Ela foi convertida a partir da redação da súmula 685 do Supremo Tribunal Federal. São várias súmulas, vamos ver, portanto, com temas variados, na verdade. Então, o teor da primeira súmula aprovada foi a seguinte: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Bom, portanto, essa foi a primeira súmula convertida, portanto, em súmula vinculante, Karina. Há algum ponto específico que seria interessante falarmos a respeito dela? Não, só se confirma agora com observância obrigatória para todos os magistrados do Brasil, a administração pública, no sentido de que a pessoa, quando ela presta um concurso público para um determinado cargo, ela não pode passar desse cargo para outro sem a realização de um novo concurso público. Então, vamos dar um exemplo no Poder Judiciário. Se eu faço um concurso para técnico judiciário, não há possibilidade, diante dessa súmula, que agora é vinculante, a possibilidade de eu me tornar analista por meio de um concurso interno do próprio tribunal. Eu teria que fazer um novo concurso para que eu pudesse assumir esse novo cargo. Então, a ideia é justamente essa, proibir o provimento derivado de cargos, é essa a ideia. Proposta de súmula vinculante 103, criando a súmula vinculante 44, surgida da conversão, por sua vez, da súmula 686 do Supremo Tribunal Federal. Tem o seguinte conteúdo: só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Karina. Nesse caso, essa súmula vinculante, ela quer evitar, de uma certa forma, que a exigência desse exame psicotécnico em concursos públicos seja prevista apenas em editais dos concursos. Na verdade, o que o Supremo disse é que é preciso uma lei formal, elaborada pelo Poder Legislativo, para que se exija esse tipo de análise, essa aferição aos candidatos a um determinado cargo público. Então, só por lei é possível que haja a exigência de exame psicotécnico. A previsão apenas em edital é inconstitucional. A última proposta de súmula vinculante, votada na sessão desta quarta-feira, tratou exatamente da questão do Tribunal do Júri. Foi a proposta de súmula vinculante 105 e, a partir dela, criou-se a súmula vinculante 45, originada da súmula 721, com a seguinte redação: a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Estas foram as súmulas vinculantes, portanto, criadas na sessão plenária desta quarta-feira, a partir da conversão de súmulas que não tinham poder vinculante já existentes na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E na sessão plenária da quinta-feira, o plenário do STF retomou o julgamento de diversas ações diretas de inconstitucionalidade que estavam com pedido de vista. Entre elas, uma que tratava da utilização de programas de computadores por órgãos públicos. A ADI foi encaminhada pelo Partido Democratas e questionava uma lei estadual do Rio Grande do Sul que permitiu ao Poder Executivo e à Assembleia Legislativa do Estado adquirir programas de computadores chamados de softwares livres e a instalação de um único programa em diversos computadores. O requerente alegava no processo que ela violava artigos da Constituição Federal, entre eles o de que o Estado não teria competência para legislar sobre normas gerais de licitação, vício de iniciativa na propositura do projeto e desrespeito aos princípios da impessoalidade, eficiência e economicidade. Ao retomar o julgamento com o voto vista, o ministro Luiz Fux destacou que o objetivo da lei estadual era o da padronização. Eu não vislumbro qualquer excesso por parte do legislador estadual. A Lei 11.871 não engessou a administração pública impondo ao gestor diretriz incontornável. O que fez foi simplesmente criar uma regra de precedência abstrata
e condicionada em favor dos softwares livres, os quais, em concreto, podem vir a ser preteridos por decisão administrativa. Por unanimidade, os ministros julgaram a lei inconstitucional. Também foi aprovada uma nova proposta de súmula vinculante. Ela converteu uma súmula já existente do próprio STF, determinando que a competência para legislar sobre crimes de responsabilidade e estabelecimento de normas é privativa da União. Esta súmula 722 seja convertida em súmula vinculante, essa súmula ordinária, mas com a seguinte redação: a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Estou colocando apenas a oração na ordem direta e acrescentando a expressão privativa. Ainda na primeira parte da sessão, o plenário retomou o julgamento de outra ação direta de inconstitucionalidade. A Ordem dos Advogados do Brasil questionava a validade de um artigo da Constituição do Estado do Pará que concedia pensão vitalícia a ex-governadores. A relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, já havia votado suspendendo os efeitos do artigo da Constituição estadual. O ministro Dias Toffoli, ao proferir o voto vista, julgou o pedido da OAB parcialmente procedente, determinando que somente os ex-governadores que necessitem do benefício é que teriam direito a ele. Há de se reconhecer que ex-governador não é mais servidor público, nem agente político, não fazendo jus a subsídio na sua acepção técnico-constitucional e para os efeitos do artigo 37, incisos 10 e 11 do parágrafo 4º do 39 da Constituição. Por outro lado, também não se trata de benefício previdenciário a ser custeado pelo regime próprio de previdência estadual, uma vez que o detentor de mandato eletivo não é assegurado do regime contributivo estadual, a teor do que dispõe o artigo 40, parágrafo 13 da Constituição Federal. A ministra Carmen Lúcia manteve o voto anteriormente proferido. A base do que expus como fundamento do meu voto foi exatamente a circunstância de que se rompia o princípio da isonomia, pelo menos para os efeitos cautelares, que a moralidade que foi citada pelo ministro Toffoli, que nós discutimos com mais profundidade na ação direta de inconstitucionalidade 3853, quanto a uma série de dados e de aposentadorias permitidas no Brasil e no exterior, em primeiro lugar, como eu disse naquela ocasião, diziam respeito a outros tempos, em que os princípios e a forma de análise dos princípios constitucionais e da ética constitucional era diferente, na minha compreensão e com as vênias dos que pensam em contrário, a não guardar mais coerência com o que se tem hoje. Karina, no voto do ministro Dias Toffoli foi abordada a questão do princípio da isonomia, que incidia em relação a este caso, na opinião dele. Nesse caso da pensão especial dos ex-governadores, que no caso do Estado do Pará, essa ação proposta pelo Conselho Federal da OAB questionava essa constitucionalidade, alegando, dentre outros, a violação do princípio da igualdade. O ministro Dias Toffoli, ele entendia que seria possível, sim, o pagamento dessa pensão vitalícia, mas sob uma condicionante, desde que houvesse uma comprovação por lei local, uma lei do próprio Estado, que verificasse a necessidade, a hipossuficiência desses ex-governadores capaz de justificar esse tratamento diferenciado a ponto de tornar constitucional essa pensão vitalícia. Então, de toda forma, o ministro Dias Toffoli, ele não discordava ao todo do que o plenário acabou decidindo, porque no voto da ministra Carmen Lúcia, houve um entendimento que foi seguido pela maioria, no sentido de que haveria, sim, uma violação ao princípio da igualdade, já que esse tratamento diferenciado não seria justificável pela Constituição, afastando a alegação da OAB, no sentido de que haveria também uma violação constitucional em razão do princípio da simetria, mas isso foi afastado pelo plenário. O ministro Dias Toffoli, ele votou no sentido de que a pensão não seria inconstitucional, mas desde que uma lei local estabelecesse quais os critérios para a sua concessão, a concessão deste benefício. Mas, de toda forma, os ministros acabaram deferindo a medida cautelar, não trata-se do mérito ainda dessa ação direta de inconstitucionalidade, mas determinaram já a imediata suspensão, dos trâmites normais, que se seguem a uma declaração de inconstitucionalidade, mas que essa pensão especial paga no Estado do Pará para ex-governadores não deve prosseguir, pelo menos até o julgamento do mérito, quando então poderá ser confirmada essa medida cautelar deferida na sessão plenária de quinta-feira, ou então ser confirmada definitivamente. Então, devemos aguardar o julgamento do mérito, mas, a princípio, suspensa essa determinação legal do Estado do Pará.
E fechando a sessão plenária da quinta-feira, vamos conferir o julgamento das súmulas vinculantes. Foi julgada a proposta de súmula vinculante 106 a partir da conversão do verbete 722 das súmulas do STF. A nova súmula vinculante receberá o número 46 e teve a redação ligeiramente alterada em relação à anterior para que o texto ficasse na ordem direta e para que fosse enfatizada a natureza privativa da competência legislativa em questão, como vimos na reportagem no pronunciamento do ministro Ricardo Lewandowski. Assim, a súmula vinculante 46 terá a seguinte redação: a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Ainda houve a proposta de súmula vinculante 109, que sugeria a transformação da súmula ordinária 730 do STF em súmula vinculante, mas foi rejeitada pelo plenário. A súmula 730, que continua em vigor, porém sem efeito vinculante, tem o seguinte teor: a imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos, pelo artigo 150, inciso 6º, C da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários. Repito, continua valendo, mas sem vinculação, sem poder vinculante. Karina, e assim encerramos o nosso programa com os destaques desta semana. E o encontro marcado já para a próxima semana, na quarta e na quinta, ao vivo, no Direto do Plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.